Oi, turma, tudo bom? Estamos aqui para mais uma aula de produção textual. E na aula de hoje eu quero conversar só com você que pega e escreve um texto, assim, lá no final você vê que seu texto não teve sentido nenhum. Ou você que não sabe para que o texto serve, que tem uma atividade, tem que fazer uma dissertação argumentativa ou qualquer outro gênero, mas não entende qual a função daquele texto para a sociedade. Se você é esse aluno, não sai daqui. Mas, antes de tudo, já se inscreve no canal, senta o dedo nesse like e ativa as notificações. Você não vai se arrepender. Você que é meu aluno já sabe o que é um texto. Então eu vou repetir daqui, você repete daí e repete em alta voz, alto e bom tom. Se teu pai tá ouvindo, se tua mãe tá ouvindo, teu primo, esquece, é você que precisa da aprovação. Não é ele. Então você vai repetir comigo. O que é um texto, professora Giovana? Um texto é um conjunto de palavras que possuem função e sentido. Tá, mas como saber se o meu texto tem esses elementos? Eu vou te ensinar com detalhe, calma. Mas antes você precisa realmente entender, absorver a importância desses dois elementos para o seu texto. E para exemplificar, eu vou te contar uma historinha. Eu tava andando com uma amiga minha que é engenheira ali na Orla, na Praia da Graciosa. E lá estão construindo muitos prédios. E tem um prédio mais alto que o outro. E eu fiquei olhando assim, nossa, que prédio bonito, que prédio bacana. E eram prédios altíssimos, assim, né, se comparados aqui da nossa região. E aí ela comentou assim, Gê, você sabia que para esses prédios serem cada vez mais altos, maior tem que ser um buraco que tem dentro, o fundamento. A gente cava muito lá embaixo para colocar bem firme as estacas para que o prédio não caia. A fundamentação dele tem que ser maior quanto maior for o prédio. Da mesma forma é o seu texto. Quanto melhor for o texto que você quiser escrever, melhor tem que ser a base dele, a fundamentação. E o que é a fundamentação de um texto? Qual é a base de um texto, professora? A função e o sentido desse texto, tá bom? Durante as nossas aulas eu vou te trazer muitos desses exemplos do dia a dia, porque a professora de vocês, ela é assim, né? Muito normal. Eu sou acostumada a enfiar texto em tudo. Eu tô no shopping, onde isso aqui dá pra dar uma aula? Então, vai se acostumando, tá bom? Tá, agora que você já entendeu a base do texto e como é importante ter esses dois elementos, o que são eles? Nós vamos separar, eles caminham juntos, tá bom? Tipo Chris e Greg. Mas agora a gente vai dar uma separada para você entender devagar e detalhadamente cada um deles. Vou começar a te falar da função. Para te falar do que é uma função do texto, eu quero te contar como que os textos existiram, como que eles começaram a aparecer e por que existe essa porrada de texto. Você concorda comigo que existem muitos textos no mundo, assim? É carta, é WhatsApp, é legenda do Instagram, é receita de bolo, é edital de concurso, é bolo de... são muitos textos. Mas por que existe tudo isso? Por que não existe só um e a gente só escreve um, só aprende um? Existem vários, porque os textos eles surgiram para atender necessidades comunicativas. Ou seja, o ser humano ele é um ser sociável, ele vive em comunidade e eu preciso me comunicar. E aí surgiu os textos. Os textos eles são respostas de necessidades comunicativas. Vou deixar mais claro para você. Vamos lá, vamos viajar comigo. Você concorda comigo que lá na época da sua avó não existia WhatsApp? Da sua bisavó não existia? Como que eles se comunicavam à distância? Ah, talvez uma carta, demorava tempos. Era a solução que eles tinham para aquela época. O tempo foi mudando, veio a globalização, a tecnologia e tudo mais. E aí, a nossa necessidade comunicativa mudou. Com essa mudança, surgiram novos tipos de texto, novos gêneros textuais, produções novas. Essas produções vieram para solucionar necessidades comunicativas. Cada um dos textos soluciona um tipo de necessidade específica. Ou seja, cada texto tem uma função específica. E aí que tá. Quando você for escrever o seu texto, vamos supor que você precisa escrever uma notícia de jornal. Essa notícia tem uma função específica. Qual função? Aí eu vou te contar mais pra frente. Vamos supor que você precisa passar no Enem e você tem que escrever uma dissertação argumentativa, um artigo de opinião. Qual a função? Ele tem uma função. E a função dele é diferente da função da receita de bolo. E a receita é diferente da função de um diário, que é diferente da função de um classificado de jornal. Enfim, cada texto tem uma função específica e eu quero que você comece agora a refletir sobre isso ao longo da sua vida. Para que esse texto serve? Qual a função desse texto? Como que ele me ajuda a comunicar na sociedade? Beleza? Agora, lembra que eu te contei que são dois elementos? O segundo é o sentido. Esse sentido é basicamente muito óbvio. Não adianta eu pegar e escrever um
um roteiro magnífico e esse roteiro ser cheio de palavras difíceis e tudo mais. Só que na hora de eu colocar pra alguém ler, essa pessoa não entender. Não fez sentido pra ela. E existem ferramentas, recursos que vão te auxiliar a ter um texto com sentido. E agora, para você saber quais são esses recursos, gente, é muita coisa. Olha, se você tá achando que tá sendo muito rápido, você vai pausando o vídeo, você pega... Lembra que eu te falei para você abrir um caderno da nossa disciplina, Redação 2021? Pega esse caderno e vai colocando aí os conceitos que eu tô te falando. Anota tudo, tá bom? Anota, releia, anota, releia, anota. Vamos lá. Agora, quais são esses recursos que vão te auxiliar na hora de produzir um texto com sentido? Vou te convidar a você fazer uma viagem no tempo comigo. Bom, eu já tive, a produção aqui já teve aula de PPT. Quem aqui já teve aula de... Você já teve aula de PPT? Me conta aqui nos comentários o nome, você é ousada. Qual era o nome da sua professora de PPT? O nome da minha professora de PPT era Vicença. E eu nem sei se ela ainda é professora, mas se algum dia ela chegar a ver esse vídeo, beijo, mulher, eu te admirava. Bom, a minha professora de PPT era Vicença, e na matéria de PPT, que é pesquisa e produção de texto, lá na educação básica, infantil, nos anos iniciais, nós aprendemos 5 perguntas que a gente tem que fazer na hora de escrever qualquer texto. Você lembra quais são essas perguntas? Deixar você refletir um pouco. Refletiu? Beleza. Se você lembrou, são perguntas assim, bobas, mas aquelas perguntas quem, quando, onde, como e por quê. Sabe, a gente vai ficando velho, vai passando de ano, chegou no ensino médio, os nossos sonhos são outros e a gente esquece dessas 5 perguntas. A gente nem lembra, né? Mas eu tô aqui te falando que essas 5 perguntas são importantíssimas. Você precisa saber para quem esse texto é escrito, para quem você vai enviar, quem é que vai ler. Você precisa saber quando esse texto está sendo escrito. O contexto histórico, a data, período de emissão, sim, isso é importante. Você precisa saber como que esse assunto surgiu, como que essa necessidade de escrever esse texto surgiu. Você precisa saber por quê. Por que é importante falar sobre o assunto que você vai falar. E você precisa saber também e o onde. Onde esse texto está sendo escrito, qual o contexto de produção textual desse onde, tá bom? É numa editora, é numa sala de aula, é numa revista, é num jornal. Esse contexto vai influenciar diretamente em todas as características de produção. Ou seja, se você refletir sobre cada uma dessas perguntas, com certeza a sua interpretação vai melhorar e com certeza a sua comunicação vai ficar mais clara. A gente vai eliminando os ruídos de comunicação que atrapalham a sua mensagem chegar no leitor, tá bom? Por quê? Se você tá escrevendo um texto é porque você tem algo a dizer. Mas aí se muitas coisas chegarem no meio do caminho e atrapalharem a sua mensagem, no final o leitor vai entender tudo, menos o que você quis dizer com aquele texto. E não é isso que a gente quer, principalmente no Enem. Você quer que a sua opinião fique clara para o seu corretor. Então você vai refletir sobre essas 5 perguntas. Você vai refletir, né? Pensar. Vamos pensar, meu povo. Pensar sobre a função social do artigo de opinião. E aí você vai estar chutando para lá muitos ruídos que atrapalham o seu tão esperado 1000 na redação. Muito simples, muito básico, mas hoje em dia, infelizmente, os professores não falam mais sobre isso e precisa ser falado, porque os alunos precisam aplicar essas verdades nos seus próprios textos, tá? Agora, se você entendeu, se ficou claro, se você gostou, curta, comenta, compartilha, assina aqui as notificações. E se ficou alguma dúvida, porque pode ter ficado, você pode colocar aqui nos comentários ou você pode me procurar lá no meu Instagram. Eu vou estar disponível o tempo todo no direct, o tempo todo não, mas eu vou responder, pode ter certeza. Lá no direct, sua mensagem, sua dúvida, eu tô aqui pra te ajudar mesmo. Aproveita, faça parte 100% da nossa turma online gratuita. Beijos!